E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio Essencial, em 96.1, uma rádio de palavra. Perguntar não ofende. Seja bem-vindo, querido ouvinte, a este seu espaço onde perguntar não ofende, no final de uma semana em que a atualidade está a ser marcada a nível internacional pelo anúncio dos Estados Unidos e do Irão de que o cessar-fogo alcançado nas negociações vai abrir o Estreito de Hormuz, que tem estado a ameaçar o fornecimento mundial de energia, de combustível, a duplicar os preços e a levar a vários racionamentos em países que dependiam exclusivamente do abastecimento daquela zona do globo. A ameaça devia ter sido suficiente para que as nações aprendessem as respectivas lições. No nosso caso, que é preciso, ou devíamos ter estoque, porque até para vender, porque quando o preço está em alta, pelo menos quando nos livrarmos da hipoteca da quase totalidade da produção petrolífera, podíamos ter a oportunidade de vender e aí então ganhar um surplus de income. As alternativas de refinação em África, que já existem, pelo menos enquanto as nossas refinarias não dão resposta à nossa necessidade interna de consumo, também deveriam ter sido uma lição aprendida desta vez. Já se tornou algo embaraçoso ser país produtor de petróleo que fica sem combustível quando acontece alguma perturbação exógena. O barril de petróleo quedou aí perto de 15% para a casa dos $80. Lembrando que dependemos de um produto de exportação com demasiada volatilidade para se fazerem planos ou festas. Isto para quem entre nós encontrava motivos para celebrar a alta de preços, porque Angola produz petróleo, esquecendo que antes de qualquer receita iríamos importar toda a inflação que a perturbação dos mercados internacionais fosse produzir. O presidente dos Estados Unidos já foi para as redes sociais escrever obrigado, como se a deferência na verdade lhe fosse devida pelo alcance do acordo que permitiu a reabertura, apesar de ter sido ele o responsável pelo encerramento do estreito. No entanto, a atualidade da semana já vinha marcada pelos seus delírios nas redes sociais e pelas respostas do visitante que antecipamos amanhã em Luanda. Trump teve a audácia de, num ataque virtual ao Papa, o acusar de ser fraco no que toca ao crime, de ter sido eleito graças a si mesmo, a Trump, e de afirmar que o Papa é péssimo para a política externa, naquele seu palavreado do bar da esquina, a que fazia referência Humberto Eco quando falava dos tais imbecis que emitem opinião depois de beber uns copos. O Papa disse aos jornalistas que o questionaram acerca da deselegância de Trump que não ia entrar em discussões políticas e ia continuar a advogar pela paz. Falou depois de como o mundo está a ser devastado por um punhado de tiranos, de como os senhores da guerra fingem que não sabem que pode levar mais de uma vida inteira a construir aquilo que se destrói num só momento e que se gastam milhares de milhões de dólares em morte e devastação, mas os recursos necessários para a cura, para a educação, não se encontram em lado nenhum. Esperemos que o Papa traga na mala de viagem essa necessidade de alerta para o bullying da liderança, seja onde for, por onde passar, porque nós nos temas dos direitos humanos, em África precisamos de advogados, incluindo Angola, que para além de manter presos políticos até hoje, ativistas que por manifestações que estão previstas na Constituição da República são acusados de rebelião e afins e são mantidos na prisão sem permissão de sair para ir para casa, têm também imensa dificuldade em Angola de encontrar os recursos, as autoridades que disparatam para o que é importante, aquilo que seria a educação e a tal cura a que o Papa faz referência.
Isto sem esquecer que no capítulo dos direitos humanos está também um jornalista preso há quase um ano a propósito de uma das novelas de ficção tecidas pelo sistema com motivações claramente políticas e que contribuem para o descrédito da justiça angolana e vão devastando as vidas dos cidadãos. Ainda na semana passada, a polícia, que devia ser republicana e falha veementemente nesse quesito, prendeu por 4 dias um jornalista por estar a fazer o seu trabalho, também previsto na Constituição, de informar o público sobre um protesto que ocorria frente ao edifício da Sonangol na Baixa, organizado por ex-trabalhadores da Sonangol. Hermenegildo Caculo, repórter do Folha 8, ficou na esquadra detido de segunda a quinta-feira, privado do convívio familiar, bem como a sua família também ficou privada da sua presença, imagino, os seus filhos. Dormiu em cadeiras e bancos na esquadra 3 noites, talvez porque por alguma presença de espírito de algum responsável da polícia, foi desaconselhado que o jornalista fosse colocado numa cela, talvez em reconhecimento de que o jornalista estava só a fazer o seu trabalho e não devia de estar na esquadra de forma nenhuma. No 4º dia da detenção, quando foi presente ao juiz em julgamento sumário, o jornalista foi informado, bem como o seu advogado, de que não só não existia uma acusação do Ministério Público que sustentasse a sua detenção, como sequer havia o registro obrigatório da mesma, fazendo com que se tratasse de mais do que um abuso de autoridade absolutamente ilegal que atropelou até as regras mais básicas do sistema de justiça, um sistema que só encontra a sua razão de ser no servir o cidadão, mas que destrata o cidadão com uma absurda frequência. E agora pergunto eu, se não há respeito pelo que a Constituição prevê, se as autoridades não são republicanas e o sistema não consegue trabalhar com o respeito devido aos direitos humanos, sendo que o direito de informar e o direito de ser informado são direitos que constam dessa lista de direitos humanos, que esperança pode haver para a reforma constitucional? Se não se respeita esta Constituição que temos, por que razão se iria respeitar uma nova? Porque é que o problema é colocado no foco na falta de leis em vez de no atropelamento dessas leis? A privação de liberdade de jornalistas por cobrirem protestos em Luanda, que já aconteceu também a esta casa que está a ouvir, a Rádio Essencial, por vários dias, de forma absolutamente arbitrária, com violência e tudo, continua a acontecer com uma frequência absolutamente revoltante e que demonstra inequivocamente o flagrante de respeito pela liberdade de imprensa e pela segurança dos jornalistas. Um padrão preocupante de assédio, como dizia a minha chefe no alerta que emitiu o Comitê de Proteção dos Jornalistas, Ângela Quintal, a partir de Nova Iorque, a propósito do caso de Hermenegildo Caculo, ela que esteve em Angola no ano passado, precisamente na altura em que o mesmo jornalista e 3 outros foram detidos também pela polícia durante a cobertura de um outro protesto. Naquela altura era um protesto de estudantes que reclamavam nada mais justo do que melhores condições nas escolas. O apelo da minha chefe, em nome do Comitê de Proteção de Jornalistas, é o de que as autoridades angolanas investiguem de forma credível e responsabilizem os culpados por mais este abuso de autoridade. Ela que é uma crente fervorosa e evidentemente mais esperançosa na capacidade de emenda das autoridades angolanas do que eu. No entanto, pode ser que a visita do Papa inspire a redenção. É com esperança sempre, querido ouvinte, que marcamos aqui encontro. Até à próxima, na sua Rádio Essencial. E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio Essencial, em 96.1, uma rádio de palavra. Perguntar não ofende.